A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria estarmos juntos mais um dia para estudarmos a palavra do Senhor. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós continuaremos estudando o livro de Jó, mais especificamente no capítulo de número 22. No último capítulo, no capítulo 21, nós observamos Jó dando respostas e contrapontos àquilo que Zofar havia dito a ele. Só que a gente observa que no capítulo de número 22, ao invés de Elifaz tentar apaziguar os ânimos, a gente observa que aquilo que deveria ter sido uma conversa para confortar um amigo passando por uma situação delicada, se tornou uma reação irada e amargurada em que 3 pessoas resolvem simplesmente atacar uma única pessoa. E a gente observa que no capítulo de número 22, Elifaz resolve assumir o papel de promotor de justiça, né? Elifaz agora ele resolve trazer os seus argumentos, só que ele resolve trazer num sentido muito mais para que ao final de tudo Jó fosse julgado. Então, nós vemos 3 pessoas contra 1. Jó, assentado num monte de cinzas, ouvindo seus amigos mentirem sobre ele. E aí a gente observa que ele traz uma série de acusações falsas sobre Jó. E, como qualquer promotor competente em um processo, Elifaz estava totalmente a par do caso. E a gente observa até que ele tinha preparado ali uma sustentação oral de forma muito forte. E aí ele faz acusações muito sérias sobre Jó. Em síntese, eu separei aqui como 3 acusações. A primeira, que Jó era um pecador. A segunda, que Jó estava escondendo seus pecados. E a terceira, ele deveria confessar os pecados e se arrepender, para que assim Deus pudesse socorrê-lo. Então, a primeira acusação feita por Elifaz é justamente que Jó era um pecador. Ele não consegue resistir à tentação de usar um certo sarcasmo contra Jó, né? A gente observa que ele começa ali o versículo 4 dizendo: será que o Senhor te repreende pelo teu temor? Ou entra contra ti em juízo? E a gente observa um tom deveras sarcástico nessa alegação. E sabe, querido, a gente observa que ele usa esse sarcasmo justamente fazendo um paralelo, porque tribunal não vai julgar a pessoa por sua retidão, mas sim por sua transgressão. Logo, para Elifaz, se Deus havia enviado julgamentos terríveis sobre Jó, é porque ele estava vivendo em pecado. A gente vê no versículo 5 ele indagando a Jó: porventura não é grande a tua malícia e sem termo as tuas iniquidades? Olha só, meu irmão, a que ponto Elifaz chega. Ele não entendeu aquilo que Jó estava argumentando, porque a gente observava que Jó ele argumentava que Deus estava aplicando sobre ele uma pena, sem prendê-lo, sem ler acusação formal, sem realizar um julgamento. Ele sentia-se injustiçado. E aí ele começa a trazer algumas alegações. Ele diz que Jó é pecador e primeiro diz: Jó, o primeiro pecado que você cometeu foi o pecado do orgulho. Jó, você está agindo como se o seu caráter e conduta fossem ilibados, fossem importantes de algum modo, que Deus tivesse que dar algum benefício, né? A gente observa que a alegação de Elifaz girava em torno de um Deus distante, que simplesmente é juiz do mundo e não tem perdão para ninguém. Só que, meu irmão, a gente que está lendo o texto, a gente sabe que o caráter e a conduta de Jó eram tão importantes para Deus, porque Deus estava usando
todo o temor de Jó para calar o diabo. Nem Jó, nem seus 3 amigos sabiam que Deus tinha um plano. Mas Jó acreditava que Deus estava cumprindo algum propósito em sua vida e um dia o justificaria. Além disso, o caráter e o comportamento do povo de Deus são importantes para o Senhor. Porque o seu povo pode causar alegria e tristeza. Meu irmão, a gente precisa entender que Deus, ele não é um Deus passivo e distante, que não se identifica com o seu povo. Pelo contrário, Deus se deleita com os que são seus, assim como eles se deleitam com o Senhor. E como filhos de Deus, nós devemos seguir o exemplo de Jesus, que é fazer o quê? Sempre o que agrada o Pai. Sempre o que agrada o Pai. Só que não para por aí. Além do orgulho, ele acusa Jó de cobiça. Segundo ele faz, Jó era um homem ganancioso, que abusava das pessoas a fim de obter mais riquezas. Segundo ele faz, Jó usava o seu poder e reputação para intimidar as pessoas e roubar delas. E meu querido, a gente precisa se recordar que na lei mosaica um credor podia tomar algo de seu devedor como garantia, mas nada que colocasse em risco seu trabalho, sua saúde ou a sua dignidade como ser humano. E ele acusa Jó inclusive de tomar garantias desnecessárias de seus irmãos e de deixar as pessoas despidas, por tirar delas toda a sua roupa até que lhe pagassem o que deviam. Então, a gente observa essas acusações de Elifaz. Só que é muito esquisita essa questão de Elifaz, porque Elifaz nem sequer morava na mesma região que Jó. Como então ele poderia saber de que modo Jó conduzia seus negócios? Será que algum inimigo de Jó havia contado essas histórias a Elifaz? Se esse foi o caso, Elifaz deveria ter investigado as acusações antes de anunciar publicamente. Porque será que essa história toda não se passava de uma invenção, né? Ou uma tentativa de desacreditar um homem que era justo e que ajudava muita gente? E aí ele continua dizendo, e ele diz que Jó também cometeu um outro pecado, que seria a falta de misericórdia e compaixão. Ou seja, além de Jó ser um pecador, além de Jó ter cometido diversas maledicências, ser orgulhoso, né? Ser ganancioso, ou seja, ter se entregado à cobiça. Agora, seu amigo Elifaz diz que ele não tem misericórdia e compaixão. Ou seja, agora ele acusa Jó de um pecado omissivo, né? De um pecado omissivo. E ele chega a dizer que não é de se admirar que o Senhor não esteja te respondendo, né, Jó? Será que você estava exercendo misericórdia, Jó? Em vez de compartilhar seus recursos tão abundantes, segundo ele faz, Jó teria se recusado a ajudar os cansados, os famintos, as viúvas, o órfão. Tendo em vista que demonstrar hospitalidade é uma das leis mais importantes do Oriente, o pecado de Jó era abominável. Abominável. E aí a gente observa que ele encerra esse primeiro ponto de que Jó era um pecador com evidências óbvias. Jó sofria grandes tribulações como consequência de seus muitos pecados. A gente vê isso no versículo 10 e no versículo 11. Que outro motivo haveria para Jó estar vivendo em tantas trevas? Que outro motivo ou explicação haveria? Para Elifaz, era simplesmente a mão de Deus, indicando que Jó não passava de um homem ímpio. Só que não para por aí. Depois de falar que Jó estava em pecado e, inclusive, nomear os seus pecados, a gente vê Elifaz dizendo que Jó estava escondendo seus pecados. Em outras palavras, Jó seria um hipócrita. Né? Porque estaria dizendo que estava vivendo uma vida íntegra, mas na verdade ele estava escondendo a sua vida, né? Um hipócrita não é alguém que não alcança seus objetivos espirituais, pois todos nós fracassamos de uma forma ou de outra. Antes, é uma pessoa que nem sequer tenta alcançar qualquer objetivo, mas sim, leva os outros a pensar que atingiu os seus alvos. E meu querido, ele aconselha Jó a olhar para o alto. Ele diz, olha para o alto,
Ninguém pode se esconder de Deus, não, Jó. Ninguém pode se esconder de Deus. Ninguém pode se esconder de Deus. Só que, meu querido, Elifaz se esqueceu de um pequeno detalhe. Ou de um grande detalhe, né? Deus vê e conhece todas as coisas. E o hipócrita não tem como esconder os seus pecados do Senhor. Deus pode até não julgar o hipócrita imediatamente, porque Deus é misericordioso. Mas no tempo certo, a justiça de Deus vem. Em seguida, diante dessa questão de que Elifaz acreditava que Jó escondia os seus pecados, ele aconselha Jó a olhar para trás e lembrar do que havia acontecido aos pecadores no passado. A gente observou no capítulo passado que Jó havia deixado claro que não tinha nada a ver com o conselho dos perversos, ou seja, Jó não vivia uma vida em pecado. Mas Elifaz o acusou no capítulo 22, mais especificamente no versículo 15, de seguir justamente o caminho do perverso. De seguir esse caminho do perverso. Então, a gente observa isso, que Elifaz a todo momento agora diz que Jó estava sendo hipócrita, que Jó estava escondendo seus pecados. E não importava para onde Jó se virasse, não importava o modo como ele procurasse conversar com seus amigos, era uma perda de tempo, era uma perda de energia, porque os seus amigos estavam completamente convictos de que Jó estava vivendo uma vida fora da presença e da vontade de Deus. E, meu querido, a gente precisa observar nesse texto de forma muito clara que aqueles amigos, eles não permitem nem Jó se explicar. Eles não querem nem ouvir o que Jó tem a dizer, porque muito embora ele diga em multidões de palavras que ele não estava fazendo aquilo, aqueles amigos não acreditavam na palavra de Jó. Só que não para por aí. Depois de chamar Jó de pecador, depois de falar que Jó estava escondendo seus pecados e chamá-lo de hipócrita, ele conclui dizendo que Jó deveria se arrepender dos seus pecados. Jó deveria se arrepender. Ele parece-me que foi sincero em seu apelo a Jó, no sentido de pedir que Jó se arrependesse dos seus pecados. Só que, muito embora ele trouxesse essa sinceridade nesse apelo, nessa altura aqui, nesse apelo, a gente sabe muito bem, a gente que está lendo a história, que as coisas não estavam acontecendo do modo como os amigos estavam colocando. A gente observa no versículo 21 que ele diz para Jó, se reconcilia com Deus. Faz paz com Deus e só assim vai te sobrevir o bem. E o termo bem aqui pode ser traduzido como toda sorte de coisas boas. Toda sorte de coisas boas. Então Elifaz acreditava sinceramente que Jó era um pecador, que Jó estava escondendo os seus pecados, mas que ele tinha que se arrepender. E que se ele se arrependesse, Deus iria tornar a ele, iria restaurá-lo. E, meu querido, é evidente que um hipócrita deve voltar para Deus não apenas para se livrar das dificuldades e restaurar sua sorte, mas principalmente para agradar e glorificar a Deus na reconstrução do seu caráter. Reconciliar-se com Deus é justamente parar de lutar com Deus e aceitar os seus termos de paz. Significa dar ouvidos à sua palavra, obedecer aquilo que Deus diz. É se abster de seu pecado. Fazer de Deus o seu maior tesouro, é orar, é buscar ao Senhor. E sabe, Deus promete àqueles que se arrependem e se voltem para Ele coisas grandes. Em primeiro lugar, Deus promete a restauração. Deus promete a restauração. Deus promete o deleite. Deus promete resposta de oração. Deus promete orientação e luz. Uma vez que a comunhão com Deus for restaurada, a gente pode viver essas promessas. E a gente observa que Elifaz, nessa altura do campeonato, sobre se arrepender de seus pecados, sobre o arrependimento genuíno e a misericórdia de Deus, aqui sim, Elifaz diz algumas coisas excelentes nesse apelo. Sim, nós não podemos ser hipócritas. Elifaz, nesse apelo final aqui, quando ele fala sobre o arrependimento de pecados, ele trata de coisas excelentes. Só que o grande problema é que ele dirige as suas palavras ao homem errado. Ele dirige
as suas palavras ao homem errado. Quando a gente chega no final do livro, a gente percebe isso e a gente vai perceber isso. A gente percebe que Elifaz e seus 2 amigos é que não estavam em comunhão com Deus. Tanto é que a gente vai estudar lá no capítulo de número 42 que o próprio Jó intercede pelos seus amigos para que eles fossem restaurados. E sabe, meu irmão, aqui fica uma pergunta para mim e para você. Como nós responderíamos a esse apelo se nós estivéssemos no lugar de Jó? Como nós responderíamos ao apelo de Elifaz? Como nós responderíamos ao apelo de Zofar, que nós estudamos ali no capítulo de número 20? Né? Como nós responderíamos? E eu deixo uma outra pergunta. Como nós agiríamos se estivéssemos agora não no lugar de Jó, mas no lugar de Elifaz? Que nós possamos refletir sobre isso e possamos entender que se nós estamos no lugar que Elifaz estava, nós precisamos olhar com mais misericórdia para o nosso irmão, né? Não atribuir tudo que ele está vivendo ao pecado. Não dizer que ele está escondendo seus pecados. Mas entender que existem coisas que nós passamos e vivemos que são para a glória de Deus. E muitas vezes são simplesmente para que o nome de Deus seja glorificado nas nossas vidas. E se nós estivermos no mesmo lugar de Jó, nós temos que ter essa sabedoria também de olhar para a situação e entender. Assim como Jó disse, né? Eu sei que o meu Redentor vive. E ele vai se levantar em meu favor. Meu querido, que Deus te abençoe. Até o próximo áudio. A paz do Senhor.